Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem? Vamos falar então sobre esse módulo eletricidade e nós vamos dividir esse tema então em três partes, ok? Iniciamos com esta imagem entre dois meninos e aí vem a seguinte pergunta, né? A eletricidade é algo criado pelo ser humano, né? Então vamos lá. Para a gente investigar isso, a gente pode fazer esse experimento que eles estão mostrando aqui para nós. Então, olha lá, ó, cortar um papel em pedacinhos bem pequenininhos e colocar sobre a mesa. E aí, ó, depois, aproximar uma caneta sobre eles e verificar o que acontece. Agora, depois que você fez isso, né, você vai fazer uma segunda etapa antes de colocar a caneta próxima dos papéis, tá? Dos papelzinhos. Vocês vão fazer o seguinte: agora vocês vão esfregar a caneta, né, em um tecido várias vezes, tá? Pode ser aqui, ó, na roupa, né? Depois aproximar novamente dos pedacinhos de papel e ver o que que acontece. Então, isso a gente pode fazer em sala de aula, desde que o papel seja pequenininho, né, para não ser muito pesado, mas a gente vai ver uma diferença entre a aproximação da caneta sem antes fazer isso aqui, ó, o atrito, tá bom? Vamos entender então por que que isso acontece, né? Eletricidade na natureza. A eletricidade é uma forma de energia que está presente na natureza, como nos raios, né, e nos relâmpagos. Os relâmpagos são a descarga elétrica provocada nas nuvens que não tocam no solo. Os raios são as descargas elétricas que atingem o solo. Então eu tenho uma diferença. Vamos lá. Relâmpagos são as descargas elétricas provocadas nas nuvens que não tocam no solo. Então, isso é um relâmpago. Os raios são as descargas elétricas que atingem, então, o solo. Aqui nós temos raios e relâmpagos. Aqui nós vamos ter lá uma nuvem do tipo cumulonimbus, que é esse formato da nuvem, se aproxima do solo e pode alcançar muitos metros de altura, né? Ela se aproxima, mas ela pode também muitos metros de altura, com relâmpagos ocorrendo em seu interior, né? Então a gente tem isso, ok? Bom, dando continuidade, nós temos essa imagem, o poraquê, né? Ele pode atingir até 2,5 metros, é esse peixe aqui, ó, né? Os peixes elétricos também produzem eletricidade. O poraquê é um peixe elétrico, né, da região da Amazônia. Ele tem um órgão que produz descarga elétrica muito forte, tá? Capaz de paralisar uma presa ou um predador. Então não queiram levar um choque desse peixinho, tá bom? E aí a gente entrou nesse texto, eletrostática, né? Faça o leitor a seguinte experiência: aproxime um pente ou uma caneta tinteiro de corpos leves, né? De corpos leves, como por exemplo pequenos pedaços de papel ou de cortiça. Veja que nada acontece. Depois, atrite o pente ou a caneta com um pedaço de pano ou lã ou seda e aproxime novamente dos pedaços de papel ou de cortiça. Verá que o pente ou a caneta, depois de atritado, atrai aqueles corpos leves, ou seja, os pedacinhos pequenos, né, de papel. Com essa observação simples, concluímos que o pente ou a caneta, quando atritado, adquire uma propriedade nova, que não possui quando não é atritado. Este fenômeno foi descoberto com o âmbar. O que seria o âmbar, gente? Uma resina fóssil produzida por algumas plantas como os pinheiros. Então, é uma resina vegetal, né? Mais ou menos há 25 séculos pelo filósofo grego Tales, da cidade de Mileto. Então, olha lá, essa característica foi identificada lá na Grécia Antiga, né? Ele observou que o âmbar, depois de atritado, adquire a propriedade de atrair corpos leves. Essa observação de Tales permaneceu isolada. A segunda notícia que temos, né, de uma descoberta em eletricidade é de 19 séculos depois. No século XVI, William Gilbert, médico da rainha Isabel, da Inglaterra, descobriu que muitos outros corpos, quando atritados, adquirem a propriedade de atrair corpos leves, isto é,
se comportam como o âmbar, né, lá de Tales de Mileto, lá da Grécia Antiga. E aí nós temos lá, então, ó, o âmbar, para quem não conhece, que é uma resina vegetal, pode prender, ó, pequenos insetos ali dentro e durar ali por milhões e milhões de anos. E aqui a gente tem uma imagem para representar Tales de Mileto, né, que foi filósofo, matemático e astrônomo lá na Grécia. Foi considerado um dos principais representantes da primeira fase da filosofia grega, né? Então, quando se tem a disciplina de filosofia, vai estudar os filósofos e a gente começa lá com a Grécia Antiga, né? Continuando, para indicar que esses corpos estavam se comportando como âmbar, Gilbert dizia que estavam eletrizados. Isso porque em grego o âmbar se chama elétron, e com a palavra eletrizado ele queria dizer do mesmo modo que o elétron. E é causado dessas propriedades que aparecem quando os corpos são atraídos, né? São atritados, a qual Gilbert, né, ele reconheceu e chamou como eletricidade. Até hoje mantemos essas expressões, né? Aqui eu não consigo ver, desculpa gente, porque eu fiquei bem na frente. Mas olha lá, dando continuidade, ó, corpo eletrizado é aquele que está com a propriedade de atrair outros corpos, isto é, que manifesta eletricidade, e chamamos corpo neutro aquele que não está eletrizado. Atualmente sabemos que duas substâncias, contando que sejam diferentes, quando atritadas, sempre se eletrizam. Então, olha lá, ó, o âmbar atraindo os papelzinhos, né? Um pedaço de âmbar eletrificado atrai pedaços de papel. Por ser, por ser belo, bastante rígido e impermeável, a água, o âmbar é muito usado para fazer brincos e pingentes de colares. Então vamos lá. A eletricidade gerada quando dois corpos são atritados é chamado de eletricidade estática, né? E a gente vai perceber alguns exemplos aí ao longo deste capítulo, né? Bom, continuamos ainda lá. O gerador de Van de Graaff é uma atração em museus de ciências. O efeito de arrepiar os cabelos que ele provoca é uma manifestação da eletricidade estática. Um outro exemplo que eu gosto de citar é, por exemplo, quando está muito seco, as meninas, né, quando estão com o cabelo seco, vão pentear eles. Parece que a escova, o cabelo fica preso na escova, né? Parece que o cabelo fica preso na escova. Isso também nos dá essa questão, né, da eletricidade estática. Ou outro exemplo que eu posso mencionar para vocês, por que a gente leva choque quando toca no carro de vez em quando? Aqueles estalinhos, né? Ou porque entre as pessoas a gente dá esses estalinhos, né? Um pequeno choquezinho, dá até um barulhinho, tá? Ou então até quando a gente vai colocar uma roupa e essa roupa, quando a gente coloca no corpo, ela cola no corpo e aí você tem que ficar puxando ela para se arrumar. Isso tudo está relacionado com a eletricidade estática, né? Com o atrito que a gente está estudando, perfeito? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto neste momento e eu aguardo vocês daqui a pouco, tá bom? Tchau, tchau!